A gente agora, mais um caso envolvendo criança, dessa vez de 4 aninhos. Foi atropelada em frente a uma escola no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia, viu? Quem conta os detalhes pra gente é a Clarice Bernardes. Vamos já acionar a nossa repórter que está posicionada aqui no Cidade Alerta. Está preparada para trazer as informações. Está aqui. Opa, Clarice, boa noite, seja bem-vinda ao Cidade. Como que aconteceu tudo isso? Foi saída de aula, enfim? Qual foi a dinâmica desse, infelizmente, desse atropelamento? Pois é, Lúcio. Primeiramente, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham no Cidade Alerta Minas. Esse acidente aconteceu bem no início da tarde de hoje, sexta-feira, por volta de 1h10, no momento em que muitas mães e pais traziam as crianças aqui para EMEI do bairro Roosevelt, também na cidade de Uberlândia. Inclusive, a Raquel Moreira também é mãe de uma estudante que frequenta a escola, que fica aqui durante a tarde e presenciou todo esse acidente, né, Raquel? Conta pra gente o que você viu, como que essa criança de 4 anos acabou sendo atingida aqui, de frente mesmo à instituição. Então, eu estava chegando, porque sempre eu tenho muito medo desse trânsito, então eu saio de casa por volta de 1h. Então, por volta de 1h07, 1h10, eu escutei, uma senhora gritando, do outro lado, e colocando a mão na cabeça, E assim, eu vi o menino deitado, ele ficou desacordado em uns 2 minutinhos, machucado, Aí a gente já trouxe pano, cobriu o chão, porque estava muito quente, começou a abanar ele, até a chegada do bombeiro. Nossa sorte que tem um moço, que era um bombeiro também, que ajudou, Deu a primeira avaliação, e estava bastante machucado, queixando com dor no ombro, dor no braço. Então, é muito preocupante aqui, entendeu? Tem que procurar uma maneira, Porque tem um quebra-mola ali à frente só porque eles não respeitam. Eles passam aqui correndo e na hora de buscar a criança ou trazer, é muito caótico esse trânsito aqui. Você estava comentando com a gente anteriormente, a gente percebe bem que aqui na porta da entrada da escola tem uma faixa de pedestres, não é uma elevação, não há aquela faixa elevada, é somente a faixa de pedestres na frente da instituição e do outro lado da rua tem sim uma faixa elevada com a sinalização de pedestres. Mas vocês e outros pais também, enquanto a gente estava aqui aguardando para entrar ao vivo, questionaram com a nossa equipe justamente que a movimentação é muito intensa no período da manhã, horário de almoço e à noite, que é quando as crianças entram para a instituição de ensino e saem da instituição de ensino. O que você vê dessa movimentação, tanto dos motoristas que passam aqui pela região também, pela rua, quando está nesse horário de pico do funcionamento da instituição? Então, é muito congestionado aqui. Também tem um portão também, que tem uns professores que trabalham nas escolas de frente, que entra também, então é muito congestionado e eles não respeitam. A gente já viu até briga, de trânsito aqui, que realmente não respeitam a faixa, essa faixa aqui é de enfeite para eles. Porque como aqui tem criança só pequena nesse meio, então eles deveriam ter uma noção, Quando estiver chegando perto da escola, diminuir a velocidade, aguardar, porque é só um horário de pico, no caso. Então, assim, a gente pede providência, o que pode ser feito para nossas crianças, que mesmo criança pequena, a gente segurar a mão deles, só que eles soltam a mão às vezes, entendeu? Como aconteceu com essa criança, a vozinha dele estava segurando. O menino, o menino, no caso ele, uma menina de um lado, e ele soltou a mão da vozinha dele, entendeu? Então, assim, a gente, pede a autoridade, para poder averiguar, para ver qual o melhor caminho. E Raquel, no momento do acidente com este menino de 4 anos de idade, você comentou que ele estava com a avó estava ali, uma mão ocupada, a outra mão também ocupada, tentando segurar as 2 crianças, que obviamente estava ali fazendo o papel dela de avó, e no momento de descuido a criança acabou soltando a mão, indo ali para aquela direção de lá, e um carro vinha aqui por esta rua. O que você observou desse veículo? O motorista ou a motorista chegou a avistar a criança? O que foi feito? Bom, assim, quando aconteceu, eu ouvi falar popular, para os terceiros, que ela foi dar ré, e o povo gritou com ela para ela poder ver a criança, porque senão, acontecia outro acidente mais trágico, Podia, infelizmente, ter um outro final nessa história. Então foi muito emocionante, todo mundo aqui juntou para poder cuidar da criança, que a gente pensa, que a gente tem outros filhos, todo mundo junto, a gente passa aqui, fala bom dia, boa tarde para todo mundo, conversa, a gente já tem uma noção sobre quem busca as crianças e quem não busca, então assim, a gente tem uma amizade, Então a gente fica com o coração partido, que hoje pode ser criança, amanhã pode ser a da gente, ou um parente, então é bem triste.
É a sua preocupação de mãe, que eu acho que todo mundo que está em casa entende, quem tem criança em casa também entende. A responsabilidade de vocês para cuidar desses pequenos, você também tem a sua aí de quase 2 anos de idade. Você comentou um pouquinho desse menininho, ele foi socorrido, inclusive, Lúcio, por um bombeiro militar que tem uma filha que fica aqui também nessa instituição de ensino. Ele acabou observando toda a ação, prestou aqueles primeiros socorros corretos, um profissional, um bombeiro militar, como a Raquel disse. A gente, às vezes, naquele momento do susto, vê uma criança caída ali no chão, quer pegar, quer mexer, e isso não é indicado, porque ela sofreu um acidente, ela foi atingida por um veículo, mas este bombeiro militar fez o primeiro atendimento necessário. Depois, essa criança foi encaminhada para o AI do Tiberi, e até agora, as últimas informações que a nossa produção apurou e repassou para a gente também, ele ainda está internado e teve, se eu não me engano, a clavícula quebrada em 2 pontos, então está recebendo o atendimento médico necessário para ficar bem. A gente espera, obviamente, que logo, logo esteja em casa, com a saúde renovada, recuperada e com toda a família. E antes, Lúcio, da gente entrar ao vivo, a Raquel também estava contando mais uma coisa, que não são só as crianças que estão passando dificuldade no trânsito aqui. Até ela quase foi atingida e é uma mulher adulta, grande, fácil de ser vista, né, Raquel? Isso. Não, e a gente fala, né, opa, e eles falam, uai, não te vi, como não viu, né, um adulto, imagina uma criança, né, então assim, eles têm que... Chegou na escola, tem que ter uma mente. Ele fala assim, não, vou andar devagarzinho, vou prestar mais atenção, vou redobrar minha atenção, que eu estou na frente de uma escola. Então, gente, né, a gente pede, né, a população, quem passa aqui nessa via, tomar mais cuidado, né, passar mais devagar, prestar atenção. Passar com cuidado e com segurança para garantir a segurança de você, das crianças, de todos. Raquel, muito obrigada pelas informações. Vou pedir para o Marcos Nascimento e eu para a gente tentar atravessar. Vamos, Marcos. Até então, como eu disse, aqui tem uma faixa de pedestres que a gente consegue atravessar, é a desta rua. Ali à esquerda tem sinalização na rua escrito devagar escola. Eu sei que deve estar difícil para vocês verem porque está um pouquinho escuro, por isso que eu vou mostrar e também falar. Então ali no início da rua a gente vê devagar escola, mas os veículos parecem realmente não respeitar muito isso. O tempo que a gente estava aqui também, a gente viu diversas pessoas de motocicleta passando bem acelerado e só lá na frente do veículo, inclusive da nossa TV, que a gente consegue ver aquela lombada, aquela travessia elevada com a faixa de pedestres que é só no início da rua, ainda alguns metros atrás da escola. Tem mais uma vez escrito na via, devagar, escola. E a gente entende também, Lúcio, o questionamento da mãe, de todas as pessoas, né, da dificuldade realmente de tentarem pensar na sinalização da via e também na locomoção de todas as pessoas que passam por aqui, porque é horário de pico, é fim de expediente, é por volta de 1h da tarde, é por volta de 5h da tarde, que as crianças são retiradas daqui da instituição e levadas para casa. Então é preciso que elas tenham segurança para que pais, mães, pedestres, professores, pessoas que passem aqui pela rua possam andar com segurança, respeitando a sinalização de trânsito e mais ainda, respeitando a vida dos adultos e principalmente das crianças que precisam ter um cuidado mais que especial, né? Clarice, permaneça conosco mais um pouquinho, porque eu vejo aqui que onde você está não tem, por exemplo, uma lombada, não tem semáforo, não tem nada. E se tivesse, talvez, aqui mais dispositivos de segurança neste local, esse acidente de hoje poderia ter sido evitado, não é mesmo? A gente está falando de um CEMEI, gente. Cidade Alerta também, além de mostrar o problema, aqui, infelizmente, uma criança foi atropelada, a gente também presta serviço à comunidade. Então, Clarice, eu entendo, vendo daqui essa imagem noturna, que se tivesse uma lombada ali, teria sido evitado o pior, né? Com certeza, Lúcia, é o que eu comecei questionando no início da nossa entrada ao vivo, porque a gente vê somente uma faixa de pedestre quase que na porta da escola aqui, sem a lombada, porque realmente se tivesse a lombada acaba que obriga os motoristas a reduzirem a velocidade ali de imediato para passarem de forma mais devagar. A gente vai ver um veículo passando aqui, ó, é somente uma faixa de pedestres que está aqui ligando um lado ao outro da via. Não tem aqui neste ponto, em frente a este EMEI, uma lombada, só lá onde o veículo vai passar lá na frente, que a gente vê que é uma lombada só na entrada da rua mesmo, mas na porta da EMEI não tem essa faixa, essa lombada, na verdade, e consequentemente, se tivesse, se fosse melhor sinalizada aqui, vista pelas pessoas, iria ajudar bastante. Você me questionou sobre sinalização, semáforo, aqui na rua realmente não tem. São aquelas sinalizações somente na pista mesmo, no chão, no asfalto, que a gente consegue perceber, e a mais presente é a faixa de pedestres. A gente não vê na porta da escola a travessia elevada não, viu, Lúcio? Obrigado, Clarice, pelas suas informações. Está ali, então, um semáforo, uma lombada. É necessário ali para que aquela população tenha mais segurança para atravessar com os pequenos. Afinal de contas, é um CEMEI que tem ali, muita criança circulando. E olha, gente, essa historinha da criança largar na mão do pai, da mãe, dos avós, isso é muito mais comum do que você imagina.
Então tem que tomar muito cuidado quando estamos transportando os nossos pequenos, não só na escola, em qualquer lugar, nas vias de grande movimento, não só de Uberlândia, mas de qualquer lugar do mundo. Todo cuidado é pouco.